Olá, eu sou Nívia Barbosa e estou iniciando mais um Papo Expresso desta semana. E claro que vamos falar sobre estética facial dentro da fisioterapia dermatofuncional. Estou recebendo ela, que é fisioterapeuta, CEO das clínicas GR Clinic e também da Prime Physio, doutora Gleiceane Monteiro. Seja muito bem-vinda. Lívia, obrigada, agradeço pelo convite. Eu tenho certeza que será um bate-papo muito proveitoso. Com certeza, e já vamos iniciar querendo saber um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada dentro da especialização dermatofuncional também. A dermatofuncional foi minha primeira especialidade após o término da faculdade, mas nesse período, Lívia, eu recebi uma proposta muito boa para trabalhar com pacientes cardíacos, né? Então, eu migrei para essa outra área, fui me especializar, fui fazer cursos, e nessa época eu montei uma empresa, a Prime Physio, que hoje funciona muito bem lá em Fortaleza. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Nós temos médico cardiologista na equipe, nós temos médico clínico geral, fisioterapeutas de várias especialidades, nutricionistas. Então, permaneci por 5 anos. Hoje eu tenho uma pessoa que responde muito bem na minha ausência, né? A doutora Isabelita. Ela fica à frente, toma de conta lá. Então foi o momento que eu decidi a voltar a atender na dermatofuncional, porque é uma paixão, né? Eu sempre gostei dessa área. Então eu montei a GR Clinic, que hoje a gente trabalha com tratamentos, né, faciais, na estética facial. E a GR Clinic, inclusive, aqui se localiza aqui em Teresina, Piauí. Isso, a GR Clínica é daqui, Teresina, mas nós atendemos também em Fortaleza. Nós temos um consultório em Fortaleza, então eu fico nessa ponte Teresina em Fortaleza. Mas a Prime Physio é só da região do Ceará. Nós temos como eu falei, a equipe, né, multidisciplinar que atende lá naquela região. No caso, em Fortaleza, tem uma clínica completa ali, além da questão do cardiovascular, digamos assim. Tem um atendimento a mais também. Isso, a gente juntou ali os dois, né, mas com razões sociais diferentes, porque a Prime Physio é voltada para pacientes cardíacos de pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca, e a estética facial a gente engloba aí tudo relacionado à estética facial. Inclusive, está muito em alta receber meus convidados aqui sobre esse lado do empreendedorismo, as redes sociais, estarem avançando ainda mais dentro da sua própria profissão, da sua área. Sim, E já sobre os serviços que você fornece, e como compartilhar para a gente como é que funciona dentro da área da tecnologia os seus atendimentos. Então, Lívia, o mercado da tecnologia vem crescendo, né, de uma forma significativa. E os equipamentos na estética, eles vêm transformando a forma como nós abordamos esses cuidados com a estética, né, com a beleza. E terapias não invasivas, como a radiofrequência, os ultrassom, laser, criofrequência, todos esses equipamentos nós utilizamos na dermatofuncional, e eles vêm crescendo porque, de fato, eles têm comprovação científica e eles são, de fato, muito eficientes. Além do mais, é bem prático. Sim, agrega, né, muito ao tratamento. Doutora Gleiceane, e com relação às restrições, ao cuidado, porque nós sabemos o seguinte, às vezes fazemos um tratamento que se usa um exemplo do peeling, mais comum, clássico, pode-se dizer, tomar cuidado com o sol. Então, com o uso de tecnologia, como é que fica o autocuidado em cima de alguma restrição, de algum tratamento, durante o tratamento? Depende de qual tratamento nós vamos utilizar, né? Mas, em geral, a fotoproteção, o uso do protetor solar é indispensável em qualquer procedimento, e mesmo sem procedimento, nós devemos utilizá-lo todos os dias. E tem alguma contraindicação, dependendo da idade, ou uso de algum medicamento, que você possa compartilhar para todos nós também? Então, mais uma vez, vai depender de qual procedimento nós iremos realizar. Por exemplo, o uso da toxina botulínica, o botox, bioestimuladores e algumas tecnologias, elas são contraindicadas para pacientes gestantes e lactantes. Na verdade, esse grupo de lactantes não é uma contraindicação absoluta, né? Seria mais uma contraindicação relativa. A absoluta seria aquela amamentação exclusiva, né? Depois, passando dessa fase, a paciente já poderia realizar o procedimento. Tem algumas doenças, por exemplo, as doenças autoimunes, elas têm contraindicações se essa doença estiver ativa, né? Se esse paciente estiver fazendo uso de medicamentos, principalmente aí o uso de corticoides. Aí a gente dá um tempo até essa doença estabilizar, e após isso esse paciente poderia realizar, né, o procedimento. Já o uso dos preenchedores,
não seria uma contraindicação absoluta, porque os preenchedores, estou falando das gestantes, tá? Os preenchedores é uma substância que ela é biocompatível ao nosso organismo. Então, teoricamente, não era para causar dano, tá? Só que lá na minha clínica, em pacientes gestantes, para fazer preenchimento ou qualquer outro procedimento, a gente só realiza esse procedimento mediante autorização do obstetra, certo? Certo. E sobre as restrições, o que você pode também estar alertando aqui pra gente? E as restrições vai depender, Lívia, do procedimento que nós vamos utilizar. Mas nenhum procedimento ali feito em consultório vai demandar que esse paciente ele fique ausente das suas atividades laborais e das suas atividades da vida diária. No máximo, esse paciente ele vai precisar ter cuidado nas próximas 24 horas, às vezes não fazer uma atividade física ou ter maior cuidado com a higiene, né, facial. Em geral, é bem tranquilo. Qual seria a idade certa para dar início ao uso do Botox? Eu sempre costumo falar que não tem uma idade certa, tem uma indicação. Se você tem a indicação de realizar o procedimento, você pode fazer sem nenhum problema. E quando bem aplicado, fica bem bonito, bem natural. Você não tem ninguém simétrico, né? Nós somos assimétricos. A gente sempre tem um lado que é mais harmônico do que o outro. Por isso que a harmonização facial, a gente procura deixar os dois lados bem próximos, mas dificilmente a gente vai conseguir. As nossas assimetrias é o que nos faz bonito. Sempre falo isso, né? Uma coisa muito certinha, muito simétrica, às vezes nem fica tão legal, nem fica tão harmônico, certo? Mas, por exemplo, se você tem uma queixa, que você tem um lado, um cantinho da boca um pouquinho caído e o outro não, a gente consegue sim resolver isso com toxina botulínica, famoso Botox. Ai, arrasou. Essa dúvida aí quem tem, aproveita para tirar aqui com a gente. Agora tem essa questão do preenchimento e Botox. São a mesma coisa ou não? Não, eles são diferentes, porque eles têm mecanismos de ação diferentes, tá? O preenchedor é feito com ácido hialurônico, certo? É uma substância que o nosso próprio corpo produz, mas com o processo de envelhecimento vai ter uma queda, né? Decai essa quantidade, ele é biocompatível. Então, dificilmente um paciente ele vai ter uma reação alérgica com o preenchedor. A indicação do preenchedor é para repor volume. O Botox não faz isso, tá? E preenchedor, sim, a gente repõe volume perdidos. Então, a gente pode utilizar ele no bigode chinês, podemos utilizar na região de malar, em pálpebra, né? Paciente que tem essa região muito funda, a gente pode preencher com o ácido hialurônico. Já a toxina botulínica, conhecida, né, popularmente como Botox, e é importante a gente falar que não existe só Botox no mercado. Nós temos 7 marcas que vendem, né, a toxina botulínica. E a toxina botulínica ela é indicada para tratar aquelas rugas dinâmicas. O que são isso? São aquelas linhas que aparecem quando a gente está falando, ao se expressar. As expressões da testa. Isso. Essa linha ela é criada pelo movimento repetitivo e excessivo. Ela vai agir nessas linhas, né? Essas linhas é formada pelo movimento excessivo e repetitivo, e a toxina ela vai atuar nessa linha, ela vai bloquear, ela vai funcionar como uma espécie de bloqueador neuromuscular, impedindo que essa musculatura ela contraia, então ela vai deixar o músculo relaxado e estático, e se o músculo não movimenta, não vai formar essas linhas. Muito bom saber. Conta também com essa questão do olhar aqui, não só sobre o preenchimento de olheiras, mas aqueles pezinhos de galinha. Com certeza. Entra também como Botox Sim. e não como preenchimento. Nessa região de pálpebra inferior, Lívia, a gente tem vários tratamentos. Não adianta, eu sempre falo isso, não adianta a gente só colocar a toxina botulínica. Tá? A gente tem que tratar, porque principalmente é uma região que com o processo de envelhecimento é muito notório, Até né? porque é uma área bem sensível, a gente pode perceber que é uma pelezinha mais muito fina, fininha. ou seja, a tendência é que sempre cair. Isso, e com o processo, com a degradação de colágeno e elastina, essa pele ela vai ficando muito mais fina e vai formando essas ruguinhas aqui embaixo. Então, seria interessante você tratar essa área também. Aí vai entrar os bioestimuladores, como os fios de PDO, que a gente coloca nessa região, né? Então, você vai ter um tratamento muito mais eficaz do que só ficar colocando a toxina, né? Aqui do ladinho. Então, você tem que tratar essa área como um todo. Doutora, agora eu vou aproveitar esse cuidado, além do procedimento dentro da clínica, com você, como
uma fisioterapeuta dermatological, especialista na área, qual seriam as indicações do cuidado em casa? Até mesmo sobre as expressões, a forma de dormir, muitas vezes pode somar também. Sim. A maioria das pessoas dormem de lado, né? Isso causa muito mal, porque vai formando aquelas linhas que com a toxina botulínica a gente não consegue remover, porque não são rugas de movimento, são rugas de pressão, né? Então o ideal seria você dormir de barriga para cima. Oh, meu Deus, a dificuldade, acho que É difícil. É meu difícil. Deus, novamente. Para não marcar, né, o seu rosto e também aquelas ruguinhas aqui do colo, né, que dormem de lado, formam muito essas rugas. E dizem também que essa pelagem, quando você passa pelo outro lado, tem que passar aqui. Sim. Você passa o hidratante, tem que passar também nessa região, porque parece que são similares. É importante passar na região de pescoço e de colo. A nossa pele, Lívia, é o nosso maior órgão, né? Então, ela é crucial porque molda a nossa beleza, né? Então, e consequentemente a nossa autoestima, certo? Então, cuidar dela é muito importante. Além do mais, ela protege os nossos sistemas e os nossos tecidos, né? Então, cuidar da nossa pele é cuidar da saúde. Isso é um fato, tá? Existem 4 padrões de peles e cada uma deverá ser tratada e cuidada com produtos específicos segundo as suas características. Então, por exemplo, eu posso elencar aqui 4 etapas que a gente precisa ter na nossa rotina diária. Por exemplo, primeiro, a higienização. 2 vezes ao dia, evitando friccionar, sabe? Massagear demais ou pegar a toalha e esfregar. Na esfoliação tem que ter cuidado também. Também até para não gerar uma reação desnecessária na sua pele. Então tem que ter cuidado, certo? Então, primeiro, higienização. Segundo, a hidratação. Ela é importante porque ela mantém os níveis de água na nossa barreira cutânea. Terceiro, usar um antioxidante. O antioxidante ele vai neutralizar os radicais livres, que é um dos responsáveis pelo processo de envelhecimento. Tá? O mais conhecido do antioxidante é a vitamina C. Vale ressaltar que nem todo paciente tem indicação para usar a vitamina C. Aí você precisaria passar por uma avaliação e ver qual tipo de padrão é a sua pele, certo? E o 4º passo é a fotoproteção, usar protetor solar todos os dias, sempre. Porque os raios UV emitidos pelo sol, Lívia, eles podem danificar o código genético das células e causar sérios problemas à saúde, inclusive o câncer de pele, tá? Então é importante a gente usar o protetor solar. Então seria o 4º passo. Então, recapitulando, higienização. Segundo, uma boa hidratação. Terceiro, usar o antioxidante. E o 4º, a fotoproteção. Esses seriam básicos. O básico, eu acho que todo mundo pudesse, né, tá tendo aquele hábito. Sim. Até porque a gente lembra muito do sol, mas não sabe que essa iluminação, ela também, Sim. a tela do computador, a tela do celular, que é 24 horas, né, a maioria das pessoas interligadas ali nas telas, e afetando com aquela radiação também. Com certeza, então, afeta. Como diz, até à noite, mesmo que não seja fazendo sol, passar o protetor solar. Então, Lívia, o uso do protetor solar à noite é um pouco controverso. Já tem estudos que mostram que não há necessidade, certo? O que eu indico para o meu paciente em consultório? Se você fez ali a skincare, você vai ainda ficar no celular, ou fazer uma leitura no computador, assistir televisão, usa. Tá? Caso contrário, não utiliza, porque dependendo do protetor solar, se for muito grosso, muito consistente, você vai acabar obstruindo os poros, né? Então, se já for deitar, faz a skincare, faz a higienização, faz a hidratação, faz o passo de tratamento e já vai deitar. Não precisa utilizar, certo? Ai, bom saber. É uma dica muito valiosa, até porque para quem é leigo no assunto, né, já vai usar de tudo. E também é questão da camada, de verdade, ou mito sobre isso. Você tem aquela camada de proteção, ou seja, primeiro vem o hidratante, vem uma casa da maquiagem, vem o prime, e vem aquela questão da proteção. Sim. Né? Protetor solar, hidratante, prime, vai toda uma etapa, ou seja, quer dizer que realmente vai protegendo para que não atinja diretamente na sua pele, ela estando totalmente seca e sem nenhum tipo de produto, né, que possa nutri-la. Protege. Inclusive, já tem formulações de maquiagem com a fotoproteção. Né? Então, observe, se você já tem o hábito de utilizar um protetor solar
e você ainda vem com uma base ou um pó que contém um protetor solar, você vai estar potencializando essa proteção. Então, de fato, fica um resultado muito mais eficaz. Podemos até enfatizar aí a tecnologia mais uma vez, de forma geral, quanto que a gente avançou, porque antigamente era só protetor branco. Hoje tem até a base, né? Inclusive, de acordo com o tom de pele. Sim. Muito legal. Agora tem mais uma curiosidade, que é sobre o bioestimulador de colágeno. Para que você indicaria o uso do bioestimulador do colágeno? Para todo paciente que deseja uma pele mais jovial. Para todos, né? Com o passar do tempo, após os 25 anos, ali, a gente vai perdendo a nossa reserva de colágeno. Então, é importante, após isso, a gente começar a estimular colágeno e elastina para ir estocando, né? E para retardar o processo de envelhecimento. Então, quem deseja uma pele mais jovial já tem a indicação. Maravilhoso, não esqueça de beber água também. Importante, com certeza. E agora, sim, chegando quase no finalzinho, é claro que vamos ter desafio, meu momento aqui do Ping Pong, um pouquinho mais sobre a doutora Cristiane. Então vamos lá, você prefere livros físicos ou e-books? Físicos, adoro rabiscar. Amo. Qual a sua comida favorita? Massas. Tem alguma específica? Gente, amo lasanha, macarronada, essas comidas pesadas, assim. Então, massas comigo é pizza, amo. E qual a sua cor preferida? Laranja e branco. O que te inspira? Viver muitas coisas e pessoas, principalmente pessoas. Tem algumas que de fato me inspiram bastante. Mas eu vou falar uma coisa, é a força de vontade. Eu amo aprender coisas novas, eu amo agregar valor na minha vida e principalmente na vida das pessoas que estão à minha volta, sabe? Então isso seria aquilo que me motiva, ter força de vontade, gostar de aprender, é isso. E doutora, você nunca sai de casa sem? Eita, poderia falar várias coisas aqui, mas celular. Infelizmente, nós somos dependentes. Eu, por exemplo, eu sou dependente. Se eu esquecer o celular, eu preciso voltar. Até porque se a gente esquece dinheiro ou cartão, a gente resolve com o celular, né? Mas o celular, se esquecer o celular, aí já era. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa edição de hoje, o bate-papo aqui com as dicas preciosíssimas da doutora Graciane. Te aguardo na nossa próxima edição e até mais.